estou aqui apresentando para vocês agora o meu novo projeto Viagem Espiritualidade, que nasceu da união de duas grandes paixões da minha vida, que é viagem e autoconhecimento. Para quem não sabe, eu sou turismóloga por formação e também sou terapeuta holística. E através desse momento de autoconhecimento e profundo mergulho dentro de mim, eu fui observando que a maneira como eu lidava com as minhas viagens, a maneira como eu enxergava as minhas viagens, elas foram ganhando um significado maior para mim e vinham me trazendo também muito autoconhecimento, porque à medida que eu ia viajando, eu ia passando por determinadas situações que me davam vários cliques, vários insights, então eu comecei a olhar a viagem como uma oportunidade de autoconhecimento e que vai muito além daquele turismo meramente convencional ou aquele turismo meramente turístico de passear, ver os lugares, os pontos turísticos, tirar uma foto rapidamente e nem se conectar com aquele ambiente. Através desse olhar um pouquinho mais profundo dos lugares que eu visitava, até com muito respeito por cada um deles, eu fui tentando conectar com a essência do lugar e tentar fazer um tipo de exploração turística de uma forma mais respeitosa. Foi a partir daí que eu comecei a meditar nos lugares que eu viajava e através da meditação eu ia me conectando com a essência daquele lugar, com o ambiente, com as pessoas, com toda aquela atmosfera que o ambiente proporcionava. Então, aquele desrespeito no qual eu mesma utilizava do turismo, eu comecei a observar que as pessoas geralmente agem da mesma forma. É como se elas fossem naquele lugar, elas sugassem tudo que aquele lugar tem para oferecer e não honrassem aquela terra. Então, é como se aos poucos aquela terra, aquele ambiente fosse se sentindo um objeto usado e fosse entristecendo um pouco. Foi muito louco observar isso, principalmente na minha viagem para o México, quando eu fui no Chichén Itzá, e aquele ambiente mágico e tão explorado pelos turistas e tão pouco respeitado pelos turistas também. E ele foi uma das minhas grandes inspirações de dar esse pontapé, de começar a levar para vocês um pouco da minha visão enquanto turista, enquanto terapeuta também, e vou compartilhar com vocês o meu processo de autoconhecimento baseado nas viagens que eu tenho feito. E uma coisa que eu acho importante falar também é que quando a gente decide um roteiro, quando a gente decide um ponto turístico para visitar, um lugar para conhecer, é como se as nossas memórias relacionadas àquele lugar ou aquilo que aquele lugar tem a oferecer começassem a buscar na gente uma portinha de saída para que elas possam emergir e se curarem muitas vezes. Então, eu começo a ficar muito atenta no momento em que eu estou montando o roteiro, aos pensamentos que vão surgindo na minha cabeça e todo o processo de arrumação de mala, quando eu vou para o aeroporto, quando eu pego o avião, quando eu chego na cidade e todos os processos da minha vida durante aquele período. Então a minha ideia com os vídeos do Viagem Espiritualidade é justamente mostrar não somente os lugares turísticos e dar dicas para vocês, mas é também levar um pouquinho de como eu lido com esse processo de autoconhecimento que vai surgindo enquanto eu estou numa viagem ou planejando uma viagem ou explorando um local, para que vocês possam entender mais ou menos como eu faço e quem sabe se inspirarem e levar esse olhar um pouco mais de autoconhecimento para as experiências turísticas de vocês também.